Olá, pessoal. A gente está sempre acostumado a trazer o Rodrigo, o Dr. Rodrigo Costa, que é o nosso psicólogo, que tem um quadro super bacana no programa. Mas dessa vez a gente vai fazer uma matéria muito interessante sobre depressão. A gente vai um nível a mais. A gente não vai falar simplesmente de depressão, da doença depressão, porque ela hoje ganhou níveis mundiais que são assustadores e o Rodrigo vai passar isso para a gente. Mas a gente vai contar casos de pessoas que conseguiram encontrar seus próprios caminhos e superarem a doença sem a necessidade de uso de medicamentos, quer dizer, chegaram até a utilizar medicamentos, mas conseguiram sair fora disso e estão encontrando através de outros meios uma forma de se curar da doença e ter uma vida bacana, uma vida normal. É isso aí, Rodrigo? Falei direito? Isso, Wilson, é isso Então mesmo. vamos lá. Bem, eu queria dar boas-vindas a vocês. Obrigado por vocês estarem falando. A Eliana, o Maicon, que estão aqui com a gente. Então, vão abrir o coração e dar os exemplos de vocês para todo mundo. E é bacana, porque a gente vai jogar no YouTube e isso aí ganha um mundo, Sim. entendeu? Isso aqui não fica um nível bacana. municipal nem estadual, isso aí é para o mundo e é para todo mundo que queira ouvir e vai estar escutando a história de vocês. Então, super obrigado. Rodrigo, é com você agora. Então, a depressão, ela é uma doença, todos nós temos uma noção que está ligada apenas com a questão da tristeza, mas nós temos aqui alguns fatores que a gente costuma dizer que ela é um fator amplo, né, multifatorial. Então são diversos fatores que causam o quê? Alguns episódios depressivos em pessoas e a própria patologia em si. Então, assim, a gente pode considerar a questão do fator ambiental, o ambiente, os acontecimentos que vêm na nossa vida, no dia a dia, e também algumas pesquisas, elas já comprovam cientificamente, Wilson, que a depressão também ela tem um fator genético, que é passado o quê? De geração para geração na questão familiar. Então, quando a gente fala na patologia diagnosticada como depressão, então geralmente acontece esses dois fatores. Pode ser um fator genético, mas na maioria das vezes a gente atribui a questão ambiental. E é uma doença que ela ganhou um status de doença há poucos anos, não é isso? E ela tem, os números são assustadores, pelo que eu fiquei sabendo. Isso, nós temos aqui algumas pesquisas que elas dizem que no mundo nós temos cerca de 322 milhões de pessoas que estão acometidas por esse mal diagnosticadas, porque o interessante é a gente vir aqui relatar alguns dados, porque tem alguns mitos sobre a depressão, que as pessoas elas acabam associando alguns comportamentos de tristeza com depressão. Então a gente precisa o quê? Diferenciar essa questão dos episódios depressivos e da patologia em si como depressão. Mas algumas pesquisas, como eu falei, elas comprovam que cerca de 322 milhões de pessoas no mundo têm diagnosticado através de profissionais, psiquiatras, psicólogos, essa patologia da depressão. E como é que está o Brasil nesse cenário? Então, nós temos outras estatísticas do Ministério do Trabalho que diz que até o ano de 2016, cerca de 75 mil pessoas elas foram afastadas devido a essa questão desse diagnóstico da depressão. Alguns estudos também apontam que na América Latina, o Brasil ele é o país com maior índice de pessoas depressivas e na América do Sul, nas Américas em si, só perde apenas para os Estados Unidos. É tão engraçado, né? Porque até então a gente sempre ganhou nesses estudos a fama de o país da alegria, o país do carnaval, né? Sempre se associou a imagem do Brasil a de um país, de um povo feliz, um povo alegre. E de repente a gente tem um dado como esse, a gente lidera um ranking na América Latina com o número de depressões. É estranho, não é? Sim, Wilson. E também a gente pode associar outro fator também, que é a questão de uma ansiedade. Então, quando a gente fala em ansiedade, a gente está falando aquilo que já é demais, que já está diagnosticado. Então, quando a gente está falando nessa questão da ansiedade, a gente pode perceber que o Brasil, ele é o país que ele lidera mundialmente pessoas que estão relacionadas com ansiedade. Hoje nós temos até o ano de 2017 11 milhões de pessoas
com diversos tipos de transtornos de ansiedade. Nossa, e já existe algum estudo que aponta o porquê disso ou ainda estão sendo estudados? Já existe algum caminho para isso? A gente liderar mundialmente um caso como esse? Então, são estatísticas um pouco gritantes, né? Sim, que a gente precisa mostrar para a população, porque quando a gente trabalha com dados, né? A gente está até comentando aqui fora do estúdio essa questão da importância de mostrar, porque para a população ela ter essa noção que hoje a gente precisa falar sobre essas psicopatologias. Então, quando a gente procura causas específicas, na realidade, cada ser humano, ele é o quê? Ele é subjetivo. O que é subjetivo? É uma coisa que você não consegue tocar. Então, as nossas emoções, elas são subjetivas. Então, cada ser humano reage de uma maneira. Então, o que a gente pode perceber? Que as pessoas hoje, atualmente, elas não estão fazendo o quê? O que a gente está fazendo aqui, que é dialogar, né? A gente não pode, assim, colocar como todas, mas grande maioria hoje tem muita dificuldade em falar sobre si, falar sobre a sua vida, fazer um exame de autorreflexão de como está a sua vida atualmente. Então a gente percebe que através da psicologia a gente consegue eliminar essa angústia. Mas hoje, o que deixa o ser humano doente? Nós temos diversas causas, mas a primordial que eu sempre costumo dizer nos ambientes que eu frequento, ambiente da clínica também, lá na faculdade, que o que deixa o ser humano doente é o acúmulo de sentimentos. Sim. Então, a cada vez que você se acumula, vai gerar o quê? Uma ansiedade, e a partir dessa ansiedade, ela vai abrir uma porta para que o indivíduo ele possa ter o quê? Diversos tipos de psicopatologias, como depressão, esses transtornos de ansiedade, síndromes do pânico, então diversos tipos de psicopatologias. E uma vez diagnosticado, o caminho é procurar tanto o profissional, né? No caso um psicólogo, um psiquiatra, e depois disso ele vai ver, de acordo com o caso de cada um, qual o caminho tomar, né? Se ele vai ter que fazer um acompanhamento ou então medicamentos, não é isso? Na realidade, quando a pessoa ela já apresenta esse quadro de depressão diagnosticada, o acompanhamento ele é sempre contínuo, né? Então eu sempre bato nessa tecla do trabalho em rede, porque a gente precisa trabalhar em rede. Dentro da psicologia, quando a gente começa a perceber que o indivíduo ele apresenta sintomas físicos que está atrapalhando a sua vida, não só o sintoma emocional, porque hoje a gente sabe que o único profissional que ele consegue tratar e lidar com emoções é o psicólogo. A questão da psiquiatria também lida, mas é uma parte mais voltada para essa questão fisiológica. Então a gente trabalha em parceria, porque o profissional de psicologia, ele não receita medicamentos, mas o psiquiatra receita e entende do manejo clínico, né? Do que uma medicação faz efeito em tal pessoa, em outra. Então a importância de ter esse acompanhamento em equipe, com a psicoterapia, da psicologia e com a questão da psiquiatria para verificar esses sintomas físicos através de algumas medicações. Aí nós temos também alguns mitos que a gente fala, não é minha parte, eu não sou psiquiatra, mas a gente tem um certo entendimento que grande parte da população, Wilson, ela tem medo de usar medicamento psicotrópico. Por quê? Porque pensa assim, eu não vou usar medicamento porque medicamento vicia. Na realidade, isso é um grande mito. O medicamento psicotrópico, que é voltado para a mente, ele só vicia se a pessoa ela fizer uso irregular, que é o quê? Se automedicar. Porque quando a pessoa ela apresenta algum tipo de psicopatologia e a gente percebe que tem esse sintoma físico, o medicamento ele vai ajudar a tirar essa angústia, esse sintoma físico, e a terapia vai eliminar o quê? As dores da alma. Que bacana. E existem casos de pessoas que conseguem sair dessa problemática, né, da ansiedade e da depressão com caminhos próprios, por caminhos próprios, né? Pessoas que conseguem talvez até iniciar um tratamento, mas vão achando seus próprios caminhos também. Não existe? Sim. A gente tem dois grandes exemplos aqui, ó. Acho que são exemplos bacanas que a gente deve fazer com que a população conheça, todos aqueles que estão nos acompanhando. A Eliana, não é isso? Sim. E o Michael.
Eliana, conta um pouco da sua história pra gente. Como é que você teve um quadro de depressão? Então, né, antes eu quero te agradecer e agradecer ao Rodrigo por me ter convidado, porque é sempre um prazer, né, falar sobre depressão. Por quê? Porque é algo que eu consegui superar e luto diariamente, porque a nossa vida ela tem que ser uma luta diariamente, Sim, né? com certeza. Mas assim, a primeira vez que eu tive os primeiros sintomas de depressão foi em 2006. Primeiramente, eu achei que os sintomas seria só um cansaço mesmo de trabalho e tal. Eu fui ao médico porque estava travando a minha coluna. E lá eu descobri, fiz 5 tipos de exames de coluna e não tinha nada. E aí até eu descobri os meus primeiros sintomas de depressão, estresse, autismo, ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? E aí quando foi em 2009, foi quando realmente eu fiquei mal. Eu era gerente de uma loja e à noite eu trabalhava já no ramo de atividade física, mas só era com a parte de capoeira. Então eu tinha um excesso de trabalho muito grande, né? E eu era muito intensa. E aí quando foi que eu pedi as contas e falei, eu vou descansar. Até então eu piorei. Eu fiquei 8 meses sem poder trabalhar, eu não podia ouvir, não podia ninguém citar o nome trabalho para mim. Porque a vontade era de ir lá no pescoço da pessoa e falar, olha, não fala nada de trabalho para mim. 8 meses? 8 meses. Eu fiquei me tratando, procurei um médico. Eu tive vários sintomas, como dormência na língua, o lado esquerdo com dormência. Então, assim, atacou demais o meu corpo. Então, não só o meu emocional. Eu já tive várias crises de jogar prato na parede, de vários sintomas desde 2009. Porém, eu fiquei fazendo um tratamento com um especialista de Paraná, na época. E aí eu fui me tratando. Eu tomei remédio durante 8 meses e resolvi parar. Né? Eu resolvi parar porque já era o tempo e eu não estava conseguindo sair. Então eu voltei a fazer atividade física, porque na época eu não conseguia, eu parei com tudo, eu não conseguia fazer nada. Eu me sentia como um rato dentro de casa, eu ficava nos cantos, eu não tinha vontade de comer direito, comidas saudáveis, eu queria comer comida calórica, porque dá a sensação de prazer, né? Açúcar, gordura. E também eu queria, na verdade, assim, não me expor tanto. Né, eu falava para as pessoas meio com medo. Até então, eu conversando com o médico, ele disse para mim, Eliane, você tem 2 armas magníficas na sua mão. Primeiro, você é uma mulher de fé, uma mulher que conhece a Deus. E segundo, você tem tudo na sua mão, que é atividade física. 85% você tem o seu tratamento em mãos. Só que quando a gente está com depressão, a gente não escuta, enxerga, não enxerga né? isso. Você não enxerga. Então, assim, ele me aconselhou assim, que 15% seria a parte dele. Que se eu não tomasse posição, né, novamente para querer buscar a cura e buscar, ou pelo menos a saber controlar, né? Então eu comecei a buscar, né? Eu sempre fazia alguns encontros com o pastor da minha igreja, o pastor Aziel. Ele é uma excelente pessoa, não é psicólogo nem nada, mas é uma pessoa de muita fé. E até então eu voltei a fazer atividade regularmente. Não foi fácil. Eu fazia 8 minutos, a minha vontade era deitar. Eu só tinha vontade de dormir. A minha depressão ela foi o contrário, né? Tem pessoas que não dormem e eu queria só dormir e comer. Dormir e comer. Né? E foi indo, eu engordei 16 quilos nesse período. A partir desse momento eu comecei a dar uma melhorada. Emagreci novamente, voltei à atividade. Na época eu comecei a fazer educação física. No seu pico você teve quantos quilos? Você chegou a quantos quilos? Aí eu tive depressão novamente, né? Outras. Aí eu melhorei, achei que eu estava totalmente bem, excelentemente bem. E aí durante esse período eu engravidei do meu segundo filho, né? Uma filha que eu tenho, de 6 anos. E nessa gravidez eu tive depressão, foi bem difícil. E após parto também após 1 ano eu tive crises mais graves. Por quê? Porque antes não é só a questão de tristeza, como o Rodrigo falou, vontade de comer, vontade de ficar isolada, não tinha vontade de cozinhar, mas eu também tinha problemas de pensamentos ruins, tipo, eu não podia ver uma corda, eu não podia ver uma faca, que já vinha na minha cabeça, olha que legal, que bacana, né, ó, dá pra acabar, né? E aí quando eu tive a minha filha, eu não podia ir para casa sozinha. Eu pisava o pé, era eu pisar em casa, vinha na minha mente. Cuidado, você pode pegar um travesseiro e afogá-la. Então, tipo assim, eu tive várias crises. Se eu for contar tudo aqui, a gente vai ficar um programa inteiro. Mas assim, através mesmo aí nesse período, eu engordei 30 quilos. Depois da gravidez, eu estava com 83 quilos. Né? Hoje eu estou com 56, eu perdi 30 quilos nesse período, mas não foi uma luta fácil.
foi uma luta árdua. Eu ia para a esteira, eu olhava para o espelho da academia e a minha vontade era sair correndo de cima da esteira. Era muito complicado. E além de eu sentir muitas dores, eu tive problemas na minha gravidez, eu tive problemas circulatórios, então eu sentia muitas dores vasculares. Então, assim, era todo um transtorno para mim. E eu tive muito apoio também da minha família. O meu esposo sempre esteve ao meu lado. Eu tive apoio de muitas pessoas também da minha igreja, porque a parte espiritual é muito importante. Você fazendo a junção dessas coisas, eu sempre digo, existe 3 coisas que a gente tem que manter o equilíbrio da nossa vida. O emocional, o espiritual e o físico. Quando você consegue equilibrar essas 3 coisas, você consegue alcançar milhões de vantagens a favor da sua vida. Aí eu digo para mim hoje, Eliane, você está totalmente curada? Não. Eu não estou, mas eu estou bem. Eu não estou tomando remédio há mais de 1 ano e meio. Porque a depressão, ela é assim. E tudo na nossa vida é assim. Até quando você namora alguém, ou você faz qualquer coisa, faz faculdade, existem picos na sua vida que você se sente mal. Sim. E aí, o que acontece? A pessoa que já teve depressão, ela tem que cuidar mais ainda. Ela tem que se cuidar, por quê? Porque ela sempre parece que ela é um pouquinho mais sensível, mais dodói. A extensão desse pico é muito, isso, é muito mais casquinha forte. de ovo, Uhum. mas eu não me deixo levar por isso. Okay. Então, quando eu sinto alguns sintomas, eu falo, opa, peraí. Então, eu já enxerguei meios. E uma das pessoas que me fez enxergar isso, né, foi o Dr. Jorge Tubiano, na época que eu fiz consulta com ele, de enxergar que eu tinha capacidade de sair dessa situação. E uma outra pessoa também que foi muito importante na minha vida, além da minha família, o meu esposo, que sempre esteve do meu lado, foi o meu pastor, que ele disse para mim, Eliane, se Deus não tiver a cura para você, Ele vai te dar meios para que você consiga superar e viver dia após dia melhores. E uma coisa que eu digo para você, quando a gente tem depressão, às vezes a gente acha que só a gente é prejudicado, mas as pessoas que convivem com a gente é terrível. É muito complicado. Meu marido, ele sofreu muito porque eu fiquei por um período muito constante de estresse, de não vontade de fazer nada. Você perde o sentido de viver. Vida sexual, vida emocional, vida de associar com pessoas, estar no meio das outras pessoas. Até então eu entendi que todos nós temos uma missão. E eu tenho essa missão, né? No local que eu trabalho, eu recebo diversas pessoas de 75 anos, de 20, de 15, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas que perdeu mãe, que perdeu pai. E eu entendi que tudo aquilo que Deus permitiu na minha vida, e talvez até permite, é para que eu seja um instrumento. Nós nascemos para ser bênção, para ser pessoas que abençoam. Não pessoas que se diminui e pensa que não tem mais jeito. E eu passei por vários períodos de olhar para uma corda e sentir vontade de fazer alguma coisa comigo, de ver a minha filha e sentir vontade de pegar o travesseiro e afogá-la. Eu senti vontade de não ter mais vida com o meu esposo, de não ter mais, de olhar para os meus filhos e ver eles totalmente rindo de uma coisa na televisão e falar, meu Deus, que idiotice. Então, a gente poderia resumir que, no seu caso, foi a reconstituição da fé e a prática de atividades físicas, sim, juntamente com apoio familiar, que foi o teu retorno, o teu regresso a uma vida normal, uma vida equilibrada. Sim, e eu faço isso diariamente. Não tem um dia, um exercício diário, porque a depressão, ela é traiçoeira. Sim. No mesmo momento que você pensa que você está no top que está tudo bem, você recebe alguma coisa, ou alguma pessoa fala, ou alguma decepção que você tem, ou algum excesso, porque o médico ele disse para mim na época que o meu caso é acúmulo de coisas, como o Rodrigo disse aqui numa das palavras deles, é o acúmulo de tanta coisa. Só para você ter uma ideia, eu já tinha marcado médico, gastro, eu tinha crises de ansiedade tão forte que eu achei que eu estava com problemas, vários tipos de problemas de saúde, e na verdade era tudo relacionado à ansiedade e emocional. O cérebro quem cria, né? Da minha coluna inflamar totalmente, eu ter que ficar deitada, que não conseguia nem relar. Entendi. Então, assim, mas hoje eu vejo, assim, eu sou muito vitoriosa e eu vejo, assim, quantas pessoas eu posso ajudar, quantas pessoas esse ano mesmo
levei acho que 5 palestras durante esse ano, né, na minha igreja, em colégios, né, eu levei palestra para as mães, e eu cheguei na feira, né, até foi um dia que tinha muita criança, eu falei, nossa, eu falei para as paredes aqui, né, e eu cheguei na feira, e aí veio 2 mulheres me encontrar, feirantes, dizer para mim, nossa, eu estava nos primeiros traços assistindo a sua palestra, e eu cheguei em casa, eu desliguei a TV e sentei todo mundo para contar que eu e minha filha que estamos com depressão e nós podemos vencer. Então é isso que eu quero para minha vida sempre. Eu digo para quem já teve, quem está passando, você pode saber que você tem condições para vencer. E se você já teve, continue cuidando. Eu leio a Bíblia todos os dias, eu leio vários livros, eu oro todos os dias, eu faço exercício diariamente, todos os dias. Se eu passar mais de 3 dias sem treinar, possivelmente eu vou ter alguma crise. Ou às vezes chegar em casa estressada, entendeu? Alguma coisa assim, ou às vezes eu não tá muito bem, às vezes você tá sorrindo pro cliente, mas por dentro você tá, né? Mas assim, eu digo para você que eu estou muito bem, estou muito feliz e tenho certeza que Deus vai me sustentar até o meu último dia de vida. Claro. E se precisar tomar remédio novo, eu tomo. Tá ótimo. Então, e assumir. Tem pessoas que não assumem, tem vergonha. Okay. Se ela assumir, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. E o Michael é um cara que todo mundo vê sempre super bem-humorado, sempre brincando com todo mundo, praticante de atividade física, se preparando aí para campeonato de fisiculturismo. Tudo, e ninguém vai imaginar que já teve um caso de depressão, não é isso, Michael? Sim. Como é que foi? Tinha o caso de depressão, ele durou em torno de 6 meses. Tá, isso tem quanto tempo? Isso é recente, tem mais ou menos 2 meses que eu passei isso. Ah, é? E tipo, hoje... você considera que está equilibrado tem uns 2 meses, é isso? Já, tem 2 meses que eu tô estável, muito bem, feliz. Era meio assim, a gente às vezes... por ter tudo, alguma coisa, ou trabalhar, ou ter o dinheiro, alguma coisa assim, não releva você não ter depressão ou não. É um sintoma que vem de dentro para fora. Tinha dias que eu não conseguia levantar, que eu ficaria deitado lá, não conseguia pedir ajuda, tinha vergonha, entendeu? E porque rola muito isso, né? As pessoas têm vergonha do estado dela. Sim. E fora que o isolamento a pessoa não quer ver outras pessoas, elas se isolam, né? Sim, elas se isolam. Não quer conversar com ninguém. Ela não quer contar a fraqueza dela para as pessoas. Aí nesse período, eu conheci o Rodrigo, conversei com ele e tal, fui buscar uma ajuda. Ele começou a me passar alguns exercícios. Como eu tinha uma rotina de esporte, eu tinha parado tudo. Aí o Rodrigo me orientou, falou assim, Michael, vamos voltar a treinar, vamos voltar a comer, entendeu? Começa a fazer isso, que isso vai te libertar um pouco, são coisas que você gosta. Porque às vezes tem pessoas que trabalham em algum ramo, mas não é aquilo ali que ela gosta realmente. Às vezes ela está se sentindo forçada naquilo ali. E a gente não pode se sentir forçado naquilo, a gente tem que fazer realmente o que a gente quer fazer. Tem que ter prazer, né? Tem prazer, senão isso causa depressão também lá na frente. Porque em si a gente tem uma vida só e nela a gente tem que fazer o que a gente realmente ama, que busca. Então, no meio de canalizar, quando a gente sente uma dor de depressão, tem vários meios. Tem gente que vai depender de uma coisa química para buscar um prazer, que não está tendo prazer. A depressão tira qualquer tipo de prazer que a pessoa tem, de comer, entendeu? De sair, de qualquer coisa. Então, no meio de você buscar um prazer em alguma coisa, ou uma química, eu tenho muitos amigos meus que estão dependentes disso, que não conseguem sair. Eu fui na musculação, fui tocando, fui cantando, fui compondo. E foi o meio que eu gostei e fui saindo disso. E hoje em dia, eu vejo que eles espelham em mim essas coisas assim, que eles podem também sair, entendeu? Não é uma coisa assim, muito difícil. É uma coisa que vai levar tempo. Tempo, todo dia você tem que estar ali, todo dia você está na mesma fraqueza. Mas você sente que as coisas passa. Agora estão equilibradas. Sim, agora está tudo certo. E você chegou a usar certo, medicamentos? Né? Já usei vários medicamentos. O Rodrigo já me passou vários remédios para poder tomar controlado, para dormir, para acordar, tudo. Ok. Porque tem uma parte que quando a depressão em si, ela para de produzir uma serotonina no seu corpo, o hormônio da felicidade. Você deixa. E no lugar de você buscar um prazer em alguma química, algum remédio, eu busco na academia, alguma coisa assim, que fora isso, vai me trazer algo de beneficente. E hoje, assim, o teu caminho, então, seria além da atividade física, né, que todo mundo conhece. Sim. Tem essa parte que você está desenvolvendo que pouca gente conhece, que seria a música. Sim, a música. Tá, e você trouxe o violão para poder tocar alguma coisa pra gente. Então. E nas horas vagas eu sempre converso com alguns amigos meus, dependentes, que estão fracos, que tipo desestruturados, tá com depressão.
que eu ajudo eles, ensino a tocar, ensino a treinar, vou ajudando para eles tentar achar um meio que eles gostam. Às vezes não pode ser isso, pode ser outra coisa. Inclusive, essa é uma outra pauta que a gente vai ter, porque você tem um projeto social que você está querendo ajudar pessoas que têm problemas, sim, né, pessoas que... a praticarem exercícios de uma forma, prestar apoio a elas de uma forma gratuita. A gente fazer um trabalho, né, academia, tipo, acolher as pessoas que estão perdidas, que não têm condição financeiramente, e quer sair um meio para poder tentar a vida, entendeu? Bacana. Então vamos escutar, né? Vamos ver como é que está esse talento, como é que ele canalizou isso aí, né? Pode ser? Vamos lá. Ensaiou alguma coisa pra gente? É uma música aqui. Então vamos ver. O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, os nossos destinos, não olhar para trás, esperar a paz que me traz, a ausência do seu olhar. Traz as asas do novo dia, me ensine a caminhar, mesmo eu sendo um menino aprendiz. Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar meu amor. O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, os nossos destinos, não olhar para trás, esperar a paz que me traz, a ausência do seu olhar. Traz as asas do novo dia, me ensine a caminhar, mesmo eu sendo um menino aprendiz. Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar meu amor. Pessoal, eu acho que a matéria foi super bacana porque a gente pôde mostrar caminhos que as pessoas, que cada um de nós pode procurar sem ficar dependendo tanto de medicamentos. É claro, a procura de um profissional é vital, mas ele vai nos orientar a procurar caminhos, assim como a Eliana procurou, achou o caminho dela, assim como o Michael também procurou e achou um caminho super bacana. E eu só tenho a agradecer, eu acho que a matéria foi muito esclarecedora para as pessoas. Eu acho que ela vai servir, né, como referência para que as pessoas procurem caminhos dentro de si. E é isso que o De Manhã sempre propõe, tá? Trazendo matérias que possam ajudar, além de trazer informação, trazer algumas formas da gente encontrar nossos próprios caminhos. Um grande abraço para vocês e até a outra. Tchau, tchau. Valeu, Fred.